Você sabe o que são gatilhos emocionais? Muitos estão acostumados com os gatilhos mentais, que é dito em marketing. O que eu vou ensinar aqui para você são sobre gatilhos emocionais. Muito a gente se vê disso no processo terapêutico, no processo relacionado às emoções. Basicamente, gatilhos emocionais é qualquer coisa que você percebe através dos seus sentidos e vai muito além disso, a gente vai explicar em detalhes, e algo é lembrado dentro de você. As suas emoções são lembradas, os seus comportamentos são lembrados, uma parte de você que um dia passou por uma experiência é despertada. Existem gatilhos positivos, porque a gente pode receber um gatilho e ficar bastante feliz, e existem gatilhos bastante negativos e a gente vai compreender isso. Antes de mais nada, meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, desenvolvedor da metodologia MIRI, metodologia integrativa de reconexão com eu, e minhas especialidades são em cura e resolução de trauma, estresse pós-traumático, e nos últimos 10 anos venho me especializando no campo perinatal, ou seja, como adultos, como eu e você aí, o que a gente passou enquanto estava sendo gestado na barriga de nossa mãe, continua atuando na nossa vida hoje em comportamentos, emoções, sentimentos, e os gatilhos que eu vou te falar aqui no final, eles têm muita relação com esse período. Mas vamos entender do começo aqui como funciona. Yes. Let's do it. Yes. Okay. Então, por exemplo, assim, para ficar mais claro para você o que são gatilhos emocionais. Vamos supor que você tinha um relacionamento, você gostava muito dessa pessoa, vocês terminaram, ok? E lá na frente, pode ser um mês depois, um ano depois, 5 anos depois, tinha a música de vocês. Você ouve essa música e se você não elaborou esse término dentro de você, você pode se sentir bem triste e nostálgico, se lembrando do tempo em que vocês estavam juntos. E às vezes não é a música do casal. Vocês estavam em determinado lugar, numa viagem, num passeio, e tocou aquela música. Lá na frente, quando você ouve aquela música, se aquele foi um momento emocionalmente significativo, ele vai ser lembrado, né? Então, por exemplo, assim, quando você sente um cheiro e você fala: nossa, é o cheiro da comida da minha avó. Algo em você foi lá pro passado e se lembrou que esse cheiro aqui de agora te lembrou o cheiro lá da comida da avó. Você pode experimentar algo, né, pelo seu paladar, aí você coloca na boca e você se lembra. Nossa, isso me lembra aquele alimento que eu comi determinada vez quando eu estava naquele país. Eu tô te dando exemplos aqui como os nossos sentidos, né, são ativados, e através dos nossos sentidos que nós somos desengatilhados. Tem mais exemplos, né, mas aqui essa palavra desengatilhar, muitos colocam engatilhar, tá? Mas o bem da verdade é assim, ó, é algo que acontece no aqui, no agora, no hoje, que você tem a percepção ou não consciente que desperta uma experiência positiva ou negativa do seu passado. Now I understand. Então vamos continuar, né? Por exemplo, você foi assaltado numa rua, ok? Ou você sofreu um acidente de carro em um determinado lugar. Eu fui assaltado naquela rua, então somente de pensar em passar por aquela rua eu começo a passar mal, eu começo a ter uma crise de ansiedade, por exemplo. Então só a imagem da rua, ela desperta aquilo que não foi elaborado lá atrás. Você pode ver uma rua parecida na televisão, ok? Segundo o nível de trauma acumulado, segundo o quão emocionalmente marcante foi aquela experiência e ela não está elaborada, ela pode ser uma experiência emocionalmente marcante no sentido positivo, e ela pode ser uma experiência emocionalmente marcante no sentido negativo, quando um trauma, uma experiência adversa não é elaborada. Vamos chamar assim, ok? Então isso é despertado. Quantas pessoas não dizem assim: nossa, eu não quero mais dirigir um carro porque eu me lembro daquele acidente, e às vezes a gente não tem nem a consciência disso, ok? Então eu vou te dar um exemplo muito rápido. Eu vou passear com você realmente nesse mundo de gatilhos. Então tinha essa cliente, não foi o motivo principal que ela buscou a terapia, mas isso em algum momento surgiu ali no nosso contato terapêutico. Então ela estava fazendo aulas para aprender a dirigir, ela tinha em torno de 30 anos, só que ela simplesmente paralisava e não conseguia cada vez que ela subia
dentro do carro, ok? E nas nossas investigações, por exemplo, né, ela se lembrou de algo que não estava na consciência dela, mas ela sabia que ela tinha passado, que com 18 anos, o namorado da época, ele tomou um tiro, né, e ele ficou bem mal dentro de um carro. Então, essa associação, muitas vezes, dos nossos gatilhos, elas não são associações conscientes. Isso é muito importante você entender. Tem gatilhos que você tem a consciência, tem gatilhos que você não tem a consciência. Por exemplo, assim, vamos supor que você tenha um sentimento de rejeição, tá? É comum em você se sentir rejeitado. Você tá ali rodando o feed de notícias no Instagram, de repente você vê uma pessoa que você considerava seu amigo, por exemplo, numa festa com outros que você acreditava que era seu amigo e não te convidaram. Então você, nesse momento, essa imagem, você pode se sentir bastante chateado, revoltado, rejeitado. I can't believe this. I can't believe it either. Porque a imagem foi um gatilho, tá? Então, através dos nossos sentidos, nós percebemos algo que, tendo a consciência ou não, desperta algum evento significativo emocional do passado. Tá ficando claro para você? E agora eu quero dar esse outro passo, contar esse gatilho que nunca ninguém te contou. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like aqui, deixar o seu comentário até o final do vídeo, se você achar que é relevante, e compartilhar esse vídeo aí, porque tem muitas pessoas que não sabem o que é um gatilho emocional. Mas vamos ir além. I'm honestly so curious. Te disse aqui, quando me apresentei, que eu sou especialista no campo da psicologia pré-perinatal, que é cuidar de adultos, né, referentes aos comportamentos que nós temos, etc., emoções, referentes ao período gestacional, quando a gente ainda estava crescendo na barriga de nossa mãe. Por quê? Ali, crescendo na barriga de nossa mãe, nós já temos o início das emoções, o início dos comportamentos. Se você não sabe sobre isso, deveria saber, mas tem muitos outros vídeos falando acerca disso, tá? Então, quais são os gatilhos agora que eu quero te falar que tem relação com aquele período? Podem ser muitos gatilhos, que eles têm uma ligação mais direta e uma ligação um pouco não está tão clara na sua consciência. Então, vamos falar desse de uma ligação mais direta. Eventos como perder um irmão gêmeo, na medida que a gente é gestado dentro do útero, isso tem um nome, a síndrome do gêmeo desvanecido ou evanescente, independente se você tem gêmeos na família ou não, independente de sua mãe falar se ele estava grávida de gêmeos ou não, porque muito dessas perdas acontecem antes mesmo da mãe saber que estava grávida, como foi o meu caso. E olha só, nós temos memória celular, vai encontrar outro vídeo meu aqui também que fala sobre memória celular. Então, algo em nós muito profundo armazena isso. O que eu quero dizer? Então, essa perda é um evento emocionalmente muito significativo. Então, vamos supor que você está na vida adulta e tenha essa separação de alguém que você gosta ou até mesmo a perda de um ente querido. Isso pode ser um gatilho para esse evento tão precoce, mas você não tem a consciência, tá bom? Então, muitas vezes a gente acha que nos eventos que a gente passa, positivos, né, e negativos, os positivos a gente não vai querer mudar, mas nos eventos negativos, toda a carga emocional que eu sinto é referente àquele evento. Quantas pessoas, assim, por exemplo, se o parceiro ameaça se divorciar, se separam ou se perde alguém, as reações emocionais, elas realmente são muito exageradas para o que está acontecendo ali. Um exemplo, então, estava atendendo uma adolescente que terminou com o namorado e queria morrer, começou a ter pensamentos suicidas, né? Então, lá no fundo, quando a gente foi investigar, ela tinha essa síndrome desse gêmeo desvanecido, evanescente. Então, não era só esse evento, existem muitos outros eventos que são lembrados a partir do que nós passamos hoje. Então, isso é uma ligação mais direta. E veja bem, nós, no período gestacional, no encontro dos nossos pais, em um encontro amoroso, espera-se que tenha sido assim, espermatozoide, óvulo, nossa fecundação, ok? Ela tem um dia, sabia? Tem um dia no qual você foi concebido, que é diferente da sua data de aniversário, o dia que você nasceu. Então, muitas pessoas nessas explorações, e a gente faz isso na nossa vivência pré e perinatal, muito brevemente uma vivência de 3 dias, onde o número limitado de pessoas, nós trabalhamos basicamente conduzindo
acompanhando os adultos nessas regressões intrauterinas e corrigindo, reestruturando muitas das coisas que aconteceram ali que continuam afetando eles hoje. Depois você vai ver um link aqui na descrição desse vídeo onde você pode se aprofundar um pouco mais. Mas voltando, muitas pessoas nesse trabalho descobrem o dia de sua concepção. Então, por exemplo, se foi uma concepção amorosa, se você desejava estar aqui na Terra, e você tem esse dia, essa data, tá? Você vai começar a perceber o seguinte: em cada ano que a gente está naquela data, então vou falar de mim, minha data de concepção, ela é X ali no mês Y, tá? Então, a minha data de concepção, quando eu estou próximo dessa data, em cada ano, lá na frente na minha vida, em cada ano que passa, tem uma correlação que eu nunca tinha feito a relação. What? Então, por exemplo, assim, hoje que eu sei a minha data de concepção, naquela mesma data, ou muito próxima a ela, dias antes e dias depois, foram os momentos onde eu recebi os maiores presentes da minha vida, onde eu conheci pessoas que eu realmente me relacionei, que eu gostava dessas pessoas, onde eu conheci excelentes amigos, eu diria até que os meus melhores amigos, onde eu ganhei 2 cachorras que eu amei, onde, quando eu era atleta, eu ganhei o título de campeão brasileiro. Ou seja, esses eventos, né, que está ali, não tinha essa ligação até eu saber da minha data de concepção. Então isso a gente chama de recapitulação e também é um gatilho, nesse caso, positivo. Os trimestres de gestação, por exemplo, né, o nascimento, eles têm características peculiares. O primeiro trimestre, o segundo, o terceiro. Então, por exemplo, se eu tenho experiências emocionalmente significativas no primeiro trimestre, a cada ano que passa, tá? Eu entro nessa, chamemos de energia desse trimestre. Então, por exemplo, assim, a gente sempre conta 12 meses. Eu estou, a gestação é 9 meses, certo? E a gente conta 12 meses por quê? Porque 3 meses antes da concepção, que é a data que eu já falei aqui para você, a gente considera como pré-concepção. Então, eu, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou na minha energia de pré-concepção. E ao conhecer, né, o meu mundo na pré-concepção, através desse trabalho que eu já disse, te falei aqui como que a gente faz isso, eu sei como foi, muitas coisas que aconteceram, então eu sei que muito do que acontece hoje reverbera em relação àquela energia. Eu posso ser desengatilhado em relação àquela energia, eu posso tomar consciência e muitas coisas serem diferentes por isso, principalmente quando existem choques e traumas. It makes so much sense now. Por exemplo, perto do seu aniversário, dias antes, dias depois, vamos chamar de uma semana antes, uma semana depois, você está muito forte na energia do nascimento. Se o seu nascimento não foi uma experiência muito bacana, se houve muitos traumas ali, isso também é despertado, às vezes te gerando uma sensação de angústia lá no fundo, algumas coisas que você não consegue classificar, né? Eu não estou excluindo aqui o que astrólogos falam de inferno astral, mas essa possibilidade, quando você adentra, quando você conhece o campo da psicologia pré-perinatal, é muito incrível, ok? Então, por exemplo, se eu tenho choques e traumas, experiências muito marcantes emocionalmente negativas no primeiro trimestre, qual o mês correspondente de todos os anos que eu vou estar na energia do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre? Então, nós começamos a perceber algo muito diferente quando a gente tem essa consciência. Porque, às vezes, épocas do ano, datas específicas, são gatilhos, tá? Então, por exemplo, meu pai morreu no dia tal, eu era muito apegado ao meu pai. Então, muito próximo da data de morte do meu pai, eu possa ser que eu fique mais triste, que eu fique mais isolado, que eu fique mais cabisbaixo, que eu fique mais introvertido. Uma data é um gatilho emocional, ok? Então, hoje seria o aniversário do meu pai que partiu. Essa data pode me lembrar a morte dele. Se não está elaborada, eu entrar nesses aspectos que eu disse para você. E conforme o quanto eu elaborei disso, é o quanto eu vou entrar nesses estados emocionais que são desengatilhados, despertados pelas datas. Aqui, nesse item que eu falei para você que você nunca considerou sobre os trimestres, concepção, nascimento, pré-concepção, na medida que você explora a sua história, você tem muita clareza, porque muitas vezes a nossa energia se repetindo, o que já é um grande indicador mostrando
mostrando que possíveis traumas ali, mesmo aqueles que eu já conheço, precisam de mais atenção, e a gente elabora isso porque eu acho que o melhor termômetro é a própria vida, o que a gente vai repetindo. Todos nós temos padrões de repetição. Por exemplo, o nascimento ele cria muitos padrões de repetição, padrões de aprendizagem dentro de nós, tá? Eu sei que eu estou me estendendo um pouco de gatilhos emocionais do básico, mas eu quis englobar um pouquinho mais sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Às vezes essa temática traz um pouco de dúvida às pessoas. Deixa aqui nos comentários, eu ficarei muito honrado em poder responder você. E agora de novo, valeu o vídeo? Dá um like, comenta aqui, compartilha se você acha que outras pessoas têm que ter acesso a esse conhecimento. De repente você pensa em alguém, nossa, será que não é algo de um gatilho desse que está acontecendo com uma pessoa? Então, assim, conhecer o gatilho é um passo legal muitas vezes pra gente ter consciência de que algo em nós precisa de ajuda ainda, tá? Mas é humano, a gente vai continuar sendo desengatilhado, despertado nessas associações emocionais bastante intensas que ficaram dentro de nós. Tendo nós a consciência ou não, tanto de períodos que pode ter acontecido ontem, quanto de períodos tão remotos quanto aquele que você estava crescendo na barriga da sua mãe. Então, muito além de se inscrever agora mesmo aqui no nosso canal, porque você não vai querer perder conteúdos como esse que nós sempre estamos trazendo, me segue lá também no Instagram, @ManuelAugustoOficial, ok? Lá o conteúdo é bastante complementar aqui no YouTube, eu tenho certeza que você vai gostar. Nesse vídeo eu vou aterrissando por aqui, você já sabe, te vejo na próxima!